Dando sequência à conversa nossa, Sociedade Antirracista, hoje nós vamos trabalhar dentro do conceito que Lélia Gonzalez elaborou ao longo de sua carreira acadêmica, que é a neurose cultural brasileira. Então eu vou trazer aqui a construção de um conceito, como nós vimos no texto 1 e 2, agora no texto 3. Eu falo texto porque este vídeo ele está associado aos artigos que eu estou colocando no meu site abarcapsicologo.com.br. Aqui eu vou pensar alguns conceitos e alguns conteúdos do texto, então o vídeo ele está embasado nesta concepção. Então aqui a neurose cultural brasileira, eu começo com um texto do Quarto Despejo de Maria Carolina de Jesus, que é: o meu sorriso, as minhas palavras ternas e suaves, eu reservo para as crianças. Isso você vai encontrar lá no Diário de Maria Carolina de Jesus. E aí nós vamos construir o conceito da Lélia. Ela parte daquela concepção de Lacan do sujeito suposto saber. E nesta teoria dela, ela vai falar o seguinte: que a mulher negra deu origem à figura da mãe preta, ou seja, aquela que efetivamente, ao menos em termos de primeira infância, fundamental na formação da estrutura psíquica de quem quer que seja, cuidou e educou os filhos de seus senhores. E aí, na teoria de Lacan, do sujeito suposto saber, Lélia lembra que o sujeito suposto saber está relacionado com as pessoas que nos identificamos no imaginário e que idealizamos, identificando os valores deste como nosso. E isso é construído ao longo da história. Por isso que ela vai trabalhar aqui. No caso da criança, a mãe é vista como sujeito suposto saber, uma vez que lhe atribui um saber quase que onisciente. Ora, na medida em que a mãe preta exerceu a função materna no lugar da sinhá, que na verdade só fazia parir os filhos, inclusive amamentando os filhos da mesma, compreende-se que queremos dizer o que é o sujeito suposto saber. E nesta concepção que a Lélia vai dizer: e se levamos em conta a teoria lacaniana do sujeito suposto saber, que considera a linguagem como fator de humanização, ou de entrada na ordem da cultura do pequeno animal humano, constatamos que é por essa razão que a cultura brasileira é eminentemente negra. E isso apesar do racismo e de suas práticas contra a população negra enquanto setor concretamente presente na formação social brasileira. Então, por este sujeito suposto saber, com as mães de ama, as mães pretas, que as sinhás delegavam para elas cuidar das crianças, para que elas cuidassem das crianças, então no imaginário coletivo da sociedade brasileira temos uma cultura eminentemente negra vindo deste imaginário da mãe que cuidou, e esta mãe que cuidou é a mãe preta. Porém, num disparate absurdo de que este preto, esta mulher preta, este homem preto, esta mulher da sociedade que é quase 60% afrodescendente entre pardos, pretos e negros da sociedade, que não tem o seu lugar numa sociedade que é eminentemente construída dentro dessa concepção do sujeito suposto saber, da identificação do negro, da cultura do negro. Então, aí nós vamos construir o conceito mais singular de Lélia, que é a neurose cultural brasileira. A neurose cultural brasileira, em Lélia Gonzalez, ela não vai trabalhar apenas no enfoque das estruturas emocionais, que o conceito neurose, ela trabalhou o sujeito suposto saber a partir da teoria de Lacan. Então é uma cientista negra de humanidades que vai recorrer a uma teoria europeia, embranquecida, psicanalítica, mas utilizando desse recurso que Lacan trouxe a partir da linguagem que emerge de Freud, já em 1960, 1970,
para contextualizar a realidade do povo brasileiro, que é eminentemente na estrutura de 60% afrodescendente. Então é uma cultura eminentemente negra do Brasil e que a história construiu de uma forma oposta, que é aí que ela vai nominar neurose cultural brasileira. E esse corte da psicanálise ou da psique, ele não é o único viés que a Lélia trabalha. Ela trabalha sobre a questão da cultura, economia, mulher e feminismo negro. E nesse sentido que ela vai atribuir aqui que as mães pretas de ontem são as domésticas de hoje, para mostrar que neurose que é essa, um país eminentemente afro, um país com a cultura a partir do sujeito suposto saber afrodescendente, com a imagem do negro na nossa existência. Ela fala, vale observar que a expressão popular mencionada, branca para casar, mulata para fornicar, negra para trabalhar, tornou-se uma síntese privilegiada de como a mulher negra é vista na sociedade brasileira, como um corpo que trabalha e que, super explorado economicamente, ela é uma faxineira, cozinheira, lavadeira, etc. Olha só, então aquela que é ama de leite, a mãe preta, que cuidou e zelou afetivamente, efetivamente, dos filhos da mulher branca da Sinhá, hoje ela é colocada de escanteio na condição subalterna de faxineira, cozinheira, lavadeira. Subalterna, Ger, você pode falar, sim, subalterna, porque os valores que se pagam para essas profissionais é uma miséria, é um salário mínimo que mal dá para uma pessoa sustentar-se. E outra situação que ela vai trabalhar aqui, dentro dessa neurose cultural brasileira, é a farsa que foi dando sustentação a essa neurose, é a farsa da democracia racial. E essa democracia racial que faz dar esse disparate, como uma sociedade onde quase 60% da população é afrodescendente, como este negro não ocupa seu lugar, sendo que apenas 6% da população brasileira, ela de fato, dos negros, pardos e pretos, estão com estabilidade econômica, apenas 6%. E fora o disparate dos principais cargos de gestores, de CEO nas empresas, de diretores, nas instituições religiosas, de padres, sacerdotes, pastores, o índice é muito baixo de negro. Você vai ver o negro exatamente no serviço braçal assalariado. E hoje, com o regresso da sociedade brasileira na década de 50, quando a Maria Carolina de Jesus escreveu o Quarto Despejo, nós estamos voltando à realidade dela lá na década de 50, com a sociedade indo para a rua, os pobres, os miseráveis, onde mais de 80%, se você parar para observar, são pessoas pretas, negras e pardas, que marca na pele, que marca no corpo o racismo estrutural. Então, nesse sentido, que a gente tem que lembrar que essa neurose cultural brasileira faz com que a gente caia no contraditório do existir e dá essa situação adversa e de inconstância na vida social brasileira. A Lélia, então, ela fala que para nós o racismo se constitui como sintomático que caracteriza essa neurose cultural brasileira, como síntese desse conceito. E aí ela fala que o lixo vai falar, que as vozes dos pretos, dos negros, dos pardos estão começando a emergir. E é interessante que, gravando esse vídeo, ontem eu estive num coletivo do Islã poético, e negros fazendo poesias e desafios de poesia, muito interessante. Eu tenho observado esse crescimento, essa autoestima, a partir também dessa demanda de debatermos no coletivo esta questão da sociedade antirracista e mostrar o racismo estrutural que existe no Brasil. E aí o lixo vai falar, ela traz já um pensador, o Miller, que já é da construção a partir de Lacan, que ele fala o seguinte: psicanálise e lógica, uma se funda sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica, ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica.
Por isso que muitas pessoas, quando vão fazer análise, têm receio da análise, da psicoterapia de base analítica ou da análise livre em psicanálise. Porque a análise faz emergir o lixo que vai ser dito e vai desentupir o sujeito para assumir uma nova postura. E aqui ela continua falando: a única colher de chá que dá pra gente é quando fala da figura boa da ama negra, de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, da mãe preta, da Bá, que cerca o berço da criança brasileira de uma atmosfera de bondade e ternura. Nessa hora a gente é vista como figura boa e vira gente. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados, infãs. É aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque fala pelos adultos, que neste trabalho assumimos a própria fala, ou seja, o lixo vai falar, e numa boa. E aí o negro, a negra começa a ser vistas como pessoas cruéis, ruins. Nossa, o movimento negro é um movimento cheio de ranço, de rancor. Não, é um movimento que precisa mostrar o lixo que essa democracia racial foi constituindo essa sociedade. E aí nós temos os sintomas, conforme a Lélia Gonzalez fala, os sintomas, né, da neurose cultural brasileira, que é um país campeão de depressão na América Latina, um país com essa farsa de que somos um povo feliz, mas campeões de depressão, essa desigualdade que existe entre ricos e pobres, e aí os pobres, nessa sequência desta falsa abolição que renegou aos negros e aos afrodescendentes a condição do empobrecido, esta falta de espaço de equidade no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas Estaduais, nas câmaras municipais, essa falta de equidade entre brancos e negros, entre mulheres e homens, que existe nas instituições públicas, que existe nas empresas e que existe nas religiões, nas instituições religiosas. Em qualquer lugar que eu tenho ido, eu tenho contado, feito estatística rápida, que é um indicativo para a gente perceber como estamos numa sociedade racista e que não dá espaço para que o Brasil realmente se torne este país de cultura negra, o país com a segunda maior população negra do planeta, assumindo essa africanidade. E aí eu termino trabalhando aqui uma fala da Maria Carolina de Jesus no livro Quarto de Despejo. Olha que interessante. Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar, eu disse. É que eu tinha fé no Kubitschek, Juscelino Kubitschek, né? A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Maria Carolina de Jesus, em Quarto Despejo. Olha, é uma profecia. Ela escreve isso na década de 60, numa realidade da década de 50, que ela vivia na favela, e está falando de um país atual, né? Essa democracia fraca, e tudo que está fraco morre um dia. Segue aí então essa nossa conversa um pouco mais extensa, porque de fato, gente, este conceito, sociedade antirracista, a questão do sujeito suposto saber, da neurose cultural brasileira que a Lélia Gonzalez nos traz com tanta clareza, merece tempo para se assistir e conversar, para a gente começar mais a debater sobre isso. E outros vídeos, dando sequência a esse tema sociedade antirracista, nós vamos dar e fazer ênfase. Tem mais de 10 temas aí, a partir de teorias e conceitos construídos por negros e negras na sociedade brasileira, na universidade brasileira, na literatura e assim por diante. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.